Fala aí, torcedor santista. Mais um jogo falado no ar. Pré-jogo de Botafogo de Ribeirão Preto e Santos pela Copa do Brasil, terceira fase. A partida vai acontecer amanhã lá na Eurobike, né? O estádio do Botafogo foi reformado recentemente, enfim. 7 horas da noite amanhã, primeiro jogo. A gente vai tratar um pouquinho sobre o adversário do Santos, o Botafogo, colocar mais ou menos na tela as escalações, como o Botafogo joga, quem é o jogador mais perigoso. E também, como você viu na thumb, o Santos não oficializou ainda, né, mas está muito perto de anunciar a contratação do meio-campista Luan Dias, também no Água Santa, né, vai chegar junto com o Bruno Mezenga e o Gabriel Inocêncio. Fontes já bem confiáveis, de sempre, Globo Esporte, de olho no peixe, já dão o negócio como certo. Né? Então, estou até com a notícia aberta aqui para ler e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, bora lá. Começando pelo Botafogo. O Botafogo que trocou de técnico recentemente, né? O Botafogo fez a campanha do Campeonato Paulista inteiro com o Paulo Baier no comando, né? O ex-meia. E vinha fazendo uma boa campanha, mas a diretoria preferiu trocar e assumiu o Adilson Batista. O Adilson Batista pegou o Botafogo nos dois últimos jogos, que foram, né, a derrota para o São Paulo na última rodada por 3-1 e depois a eliminação nas quartas de final para o Bragantino por 2-0. Foram duas derrotas aí. Teve um empate também contra o Parnaíba, né? Parnaíba, nem sei se fala assim, até peço desculpa. Parnaíba do Piauí, pela Copa do Brasil, a primeira fase. Empatou em 0-0 e passou, né? Porque a vantagem era do time de melhor ranking, melhor colocado no ranking da CBF. Então passou o Botafogo. Na segunda fase venceu o São Raimundo de Roraima por 3-1, lá no Eurobike também, e se classificou. Então, são aí, o Adilson, desde que voltou, tem 2 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Tem um retrospecto também, até o próprio Diário do Peixe fez uma matéria falando sobre o retrospecto do Santos, é amplamente positivo contra o Botafogo. E em mata-matas, né, só foram 2 vezes, 2 encontros no Paulista, Campeonato Paulista de 1980, na semifinal. O Santos avançou, eliminando o Botafogo. E 2018 também avançou, só que nas quartas de final, nos pênaltis até, né? Esse jogo foi um jogo que teve muita chuva na Vila na volta, se eu não me engano foram 2-0, jogo bem feio mesmo, e até o último pênalti quem acerta acho que é o Diogo Vitor. Enfim, o Santos se classifica nos pênaltis num dia muito chuvoso na Vila, eu lembro desse jogo, assisti, enfim, então o retrospecto é amplamente favorável. O Santos que fez um treino tático ontem, né, no domingo, treino tático principalmente de bola parada, pelas informações apuradas pelos setoristas, né? Treino repetitivo, de bola parada ofensiva e defensiva também. Comissão técnica parava o treino, dava orientações de movimentação, de posicionamento. Realmente o Santos precisa melhorar muito, tomou muitos gols de bola parada já esse ano. Aliás, toma desde a fundação do clube, né? Mas aparentemente está trabalhando em cima disso e que bom, porque precisa melhorar. Agora está passando aí na tela a escalação, né, do Botafogo para vocês. Uma é na fase defensiva e outra fase ofensiva, mais ou menos. Né? Claro, como eu falei, foram só 4 jogos, mas dá para a gente ter uma noção ali. Foram a mesma formação testada mais ou menos nas partidas. Só mudou alguns jogadores, mas o time base é mais ou menos esse. Teve até um jogo treino, né, com o Adilson Batista, que eu estava vendo as notícias do Pantera, que é o apelido do Botafogo. Mas venceu o Francana por 3-1, ia ter um segundo contra o São Carlos, mas a chuva muito forte lá em Ribeirão cancelou o jogo e não foi remarcado. E o próximo é contra o Juventude lá em Caxias pela estreia da Série B no sabadão. Né? Mas então a escalação é mais ou menos essa. O Robinho é um meia pela direita que se porta como um atacante porque ele trabalha muito pela lateral, fazendo muito esse movimento da lateral para o meio, né? Cortando para atacar do meio da área. Inclusive, eu vou mostrar o vídeo do gol que ele faz contra o São Paulo. Ele sai lá da ponta, invade a área e faz o gol de cabeça pelo meio. Ele é um cara que já tem 5 gols esse ano, se eu não estou enganado, né? Eu vou até conferir. Tem 5 gols esse ano, exatamente. 4 pelo Campeonato Paulista e 1 pela Copa do Brasil. Então, é um dos principais jogadores, aí, ponta direita, meia direita, né? Que joga muito na frente como atacante praticamente. O Tomás é o meia, Tomás Andrade é o meia que fica normalmente por trás ali do Robinho e do Osman, o Osman centroavante, aquele Osman mesmo, foi da base, se eu não me engano ele passou pela base do Santos, foi formado na base do Santos. É
é o centroavante da equipe. O Tomás Andrade normalmente se porta atrás deles ali para tentar uma enfiada de bola, um passe em profundidade. E o atacante Luiz Henrique, ele, na hora de defender, inclusive, ele se fecha a segunda linha de 4 ali, o Botafogo defende 2 linhas de 4 mesmo, e ele fica pelo lado esquerdo, e na hora de atacar também ele abre bem, dá muita amplitude, ele vai pelo lado esquerdo mesmo, quase como ponta esquerda. Na formação, na prática, ele é um atacante, mas... aliás, no desenho ele é um atacante, né, mas na prática ele é quase um meio-campista pela esquerda. E na hora de defender, como você pode ver, o Tomás forma ali o primeiro combate com o Osman, e o Robinho e o Luiz Henrique abrem nas pontas para defender. Repito, foram poucos jogos do Adilson Batista no comando, mas a gente pode ter ali alguns padrões já, mais ou menos, aí que tem o Botafogo. A segunda parte do vídeo a gente vai falar da contratação do Luan Dias, né, pelo Santos, aí chegando do Água Santa, o Luan. O Santos está perto de anunciar o meia Luan Dias, destaque do Água Santa. O meia de 25 anos deve ser cedido ao Peixe até o fim da temporada. Mais ou menos a negociação parecida com o Bruno Mezenga e o Gabriel Inocêncio, né? Eles estenderam o contrato com o Água e foram emprestados para o Santos. É que no começo, no caso do Luan Dias, o Água queria vender, né? Queria 5 milhões por 50% dos direitos. O Santos achou caro, até recuou. O Falcão falou em entrevista que o Santos já tinha se afastado da negociação, mas aparentemente agora as negociações voltaram, né? E o Santos vai trazer. Ele é um meia que joga pelo lado direito ali do ataque. Não é um cara que tem grandes números na carreira. Na carreira dele ele passou pelo Água Santa mesmo, se formou lá, passou pela Ponte Preta emprestado, pelo Goiás também emprestado 2 vezes para o Goiás. Ele jogou a Série B e jogou a Série A do ano passado pelo Goiás. E depois pelo Água Santa também, entre idas e vindas aí desses empréstimos. É um cara que não tem muitos gols de assistência na carreira, né? Ele tem 179 jogos, 13 gols e 4 assistências na carreira. Ele jogou a Série B emprestado, né, pelo Água pelo Goiás em 2020, jogou em 2021 quando o Goiás subiu, né, também, jogou 28 jogos, fez 4 gols, foi o campeonato que ele fez mais gols, essa Série B de 2021. Ano passado jogou a Série A pelo Goiás também, maioria como reserva. Enfim, é um cara que não tem muitos gols, muitas assistências na carreira. Na Série A2 de 2021, que ele subiu com a Água Santa, né, foi vice-campeão perdendo para o São Bernardo na final. Ele foi muito bem também, fez inclusive 2 gols na Portuguesa Santista, até no confronto entre eles. Fez gol no Corinthians, ele fez gol no Corinthians na vitória do Água Santa sobre o Corinthians por 2-1 no Paulistão de 2020. Ele fez um dos gols naquela vitória. Enfim, é um jogador que, assim como o Bruno Mezenga e o Gabriel Inocêncio, para mim, não chega para resolver, eu não traria. Eu acho que até a alternativa dele é um pouco mais válida, por ser um cara um pouco mais jovem e tal, uma aposta que já até jogou uma Série A, né, e há pouco tempo, claro, no passado. O Inocêncio nunca chegou a jogar, o Mezenga faz muito tempo já que não joga a Série A. Então, enfim, é uma aposta um pouco mais válida, mas, novamente, não chega para resolver nada. É o tipo de reforço que estaria ok se o Santos estivesse bem, ou minimamente bem. O Santos não está, o Santos precisa de gente para chegar e resolver. Isso não é culpa dele, claro, é culpa de quem contrata. E eu acho que a comissão assina, mais uma vez, a comissão assina e aceita, porque se não chegar, não vai chegar ninguém, né? Então, precisa ser muito bem pensado. Repito, eu acharia uma alternativa válida se o time estivesse bem, ou ok ali, pelo menos. Mas é um cara que eu acho que não vai chegar para resolver, não muda patamar. Enfim, é torcer para dar certo, é claro. Meio campista ali, que joga mais pelo lado direito do campo, né? De repente, nesse novo sistema do Odair, esse 4-2-3-1 com meias abertos, ele possa encaixar ali pelo lado direito. Mas é difícil pelo nível técnico apresentado, ele nunca se destacou em nenhum lugar. Bom, também, talvez, claro, o jogador possa estar estourando ainda, ele tem 25 anos só. Mas, assim, a curto prazo, de imediato, não é ninguém que vai resolver, né? E esse aqui é o perigoso. Mas é isso, o Santos pega um Botafogo que fez uma campanha melhor no Paulista, né? O Botafogo venceu 4 vezes, o Santos venceu 3. O Botafogo, inclusive, fez a mesma quantidade de gols, 14 no Paulista, sofreu 17, os mesmos 14 pontos, mas por essa vitória a mais, até perdeu mais também, perdeu 6, né? Mas a vitória a mais qualificou o Botafogo para o mata-mata, foi eliminado pelo Red Bull Bragantino, enfim. O Santos é favorito, claro, tem que buscar a vitória, mas é um jogo mais difícil do que contra o Blumen, que fique isso na cabeça.
E, repito, essa chegada aí do Luan Dias que a gente comentou por hora. Fechou? Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente, ajuda bastante, divulga o canal e até a próxima. Valeu!